Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à primeira conversa do Expresso Duplo Club. E aqui o nosso tema, na primeira, é aprender a aprender. Eu já separei o meu café, espero que você já tenha separado também o seu ou a sua bebida preferida, porque a gente tem bastante ideia para trocar aqui sobre mais um tema dentro do universo de comunicação. Bom, por que a gente decidiu aprender a aprender como primeiro tema? Independente do que você estudou, desde a formação básica até a graduação, pós-graduação se fez, de uma coisa eu tenho certeza: parar de estudar hoje nunca vai ser uma boa estratégia. Isso porque o mundo ele não para de mudar, ele está em constante transformação. E num mundo em constante transformação, além de se atualizar, além de saber sobre aquilo que a sua profissão te exige, você vai precisar saber de muito mais. E para isso, estudar é fundamental. Agora, tem algo que a gente para pouco para estudar a respeito, ou mesmo para refletir, que é como adultos aprendem. Eu acredito que aí do outro lado haja também um adulto e que tenha chegado até aqui por ter interesse em aprender sobre temas de comunicação. Voltando no tempo, quando a gente é criança, quando a gente está na escola, ou mesmo quando a gente está na faculdade, existe ali uma figura de um professor ou de uma professora que facilita os conteúdos os quais você deve estudar. Quais os temas, quais os livros, faz aquele caderno ali no quadro para você copiar e organizar seu raciocínio, organizar seu pensamento, organizar sua agenda de estudo. Acontece que quando a gente é adulto, pelo menos para mim é assim, acredito que para você também, não existe mais essa figura no dia a dia. E você, ao mesmo tempo, não pode deixar de aprender coisa nova. A partir de então, quem é que vai cuidar da organização dos seus estudos? E talvez não esteja ficando claro para você ainda, mas eu já te adianto, vai ser você mesmo que vai cuidar. E qual é a melhor forma de cuidar desse aprendizado dali para frente, de cuidar dessa aprendizagem contínua? É para isso que a gente está aqui para falar sobre aprender a aprender, tá? E aí vamos refletir um pouco mais sobre como adultos aprendem. Para começar, a primeira diferença que eu já apontei é que não há professor, e além de não haver professor, também não há uma prova. Então você não tem aquele final daquela corrida onde você vai ter que chegar, fazer ali algumas questões, responder para tirar o mínimo garantido para passar de ano. Na vida real, a gente não tem prova desse tipo. A gente vai ter alguma aprovação no trabalho, a gente vai ter feedback dentro do nosso relacionamento, a gente vai ter outras realidades, outras formas de avaliação que vão dizer para a gente se a gente é bom profissional, se a gente é bom nos relacionamentos nos quais a gente está, se a gente pessoalmente está performando bem. Então, se não tem professor, não tem prova, qual é o primeiro gatilho de aprendizagem do adulto? Praticamente o primeiro gatilho que aparece para todo mundo é a necessidade. O adulto aprende porque precisa. Eu acredito, mais uma vez, que você tenha chegado aqui porque o tema comunicação te desperta algum interesse, ou porque você gosta, mas principalmente porque você entende que precisa melhorar a forma como se comunica. No dia a dia, com as pessoas com quem trabalha, naquela apresentação que você faz na reunião, naquela apresentação que você faz para o seu chefe, no feedback que você dá para o seu colaborador. Enfim, são vastas as aplicações do tema comunicação. E provavelmente, como eu disse, você deve ter alguma necessidade de se desenvolver em uma delas. O adulto aprende pela necessidade. Vou pegar um exemplo de fora. Eu, por exemplo, fui aprender a cozinhar muito mais por necessidade. Eu não me gabaritei, não me especializei para ser um chefe de cozinha e nem tampouco tenho interesse nisso. Mas eu precisava saber o mínimo ali, literalmente, para sobrevivência. E aí eu fui atrás de vídeo no YouTube, amigo que sabia cozinhar, li receita, dei meu jeito para que a partir da necessidade eu aprendesse uma competência, uma habilidade que era absolutamente nova para mim. Bom, além da necessidade, também suporta a necessidade o gosto e o interesse. E aí tem um ponto em comum entre mim e o André, que seremos os facilitadores principais dessa sua jornada de conhecimento, é que a gente gosta muito e há bastante tempo estuda temas relacionados aqui ao universo da comunicação. Se você também gosta bastante do tema, tenho certeza que aqui no Expresso Duplo você vai enriquecer ainda mais esse seu conhecimento, tanto com as nossas conversas, quanto com os conteúdos que a gente vai passar para você, tá? Agora, voltando à nossa reflexão sobre como adultos aprendem, a gente já entendeu o que é na necessidade, a gente já entendeu que é diferente da escola e da universidade. E além dessas diferenças que a gente já comentou, tem mais alguns pontos específicos que eu quero concluir nessa introdução da nossa conversa, para depois te apresentar uma ferramenta que vai te ajudar a aprender o que você quiser. Inclusive, é claro, o tema de comunicação. Quando a gente é criança, quando a gente está na escola e mesmo quando a gente está na faculdade, a gente associa aprender a absorver conteúdo.
Então é natural que a gente sente ali de frente para uma tela, de frente para o slide que o professor mandou, do caderno que a gente está organizando, do livro que o professor indicou, e leia fortemente para tentar absorver aquilo, ou fique atento à aula para tentar pegar aquelas minúcias, aqueles pontos mínimos que podem cair na prova e eu chegar lá e tirar uma boa nota. Como eu já falei para vocês, na vida adulta não tem prova, e não tendo prova, não é só absorver conteúdo que vai te garantir uma boa performance em qualquer tema. Para além de absorver conteúdo, que, claro, é uma forma importante de aprendizado, e por isso que a gente está aqui junto nessas nossas conversas do Expresso Duplo, também é importante viver a experiência. E essa é a razão pela qual eu e André preparamos ferramentas ao longo das próximas conversas para você levar a prática da conversação, a prática da comunicação para o seu dia a dia. Então você vai ter reflexão e vai ter como aplicar isso na prática, seja na vida pessoal, profissional ou dentro dos relacionamentos. Então, absorver conteúdo, viver a experiência, esse fica sendo um compromisso nosso. Vivam as experiências que a gente vai propor por aqui com as ferramentas que a gente vai te apresentar. Além disso, o adulto aprende também se conectando com pessoas que conhecem e vivem aquele tema que eles querem aprender. Então, eu e o André, que conhecemos de comunicação, a gente está aqui à disposição também para ser um ponto focal, para ser alguém em quem vocês podem contar para seguir se desenvolvendo no tema comunicação. E para fechar, além de se conectar com pessoas que conhecem e vivem o tema de interesse, se conectar com redes interessadas naquele mesmo conteúdo. E é para isso que no Expresso Duplo Club a gente tem toda uma comunidade de pessoas que estão vivendo juntas essa jornada e aprendendo juntas comunicação aqui com a gente. Então, resumindo, adulto aprende na necessidade, adulto aprende, além de absorvendo conteúdo, como a gente faz desde os tempos de escola, né? Vivendo experiências, conectando com pessoas que vivem aquele conhecimento e fazendo parte de uma rede interessada naquele mesmo conteúdo. A gente encerra essa primeira conversa por aqui, porque na sequência eu quero te apresentar uma ferramenta de lifelong learning, de aprendizagem contínua, para você aprender o que você quiser.